Oi, pessoal. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, né? Podendo passar um pouquinho aí da minha experiência, podendo dar algumas dicas referentes ao software CAD Eagle, um software que realmente é muito interessante para a gente estar realizando os nossos projetos aí de placas de circuito impresso. Tá? Da mesma forma que num outro vídeo anterior, onde através de uma sugestão aí de um cliente nosso, de um cliente que adquiriu um software conosco, referente à questão de criação de painel para a fabricação de placas, nessa dica de hoje, nessa aula de hoje, também foi uma outra sugestão de um outro cliente nosso. Tá? Esse cliente ele estava com uma questão bastante específica e eu achei bastante interessante a necessidade de você poder editar, criar alguns atributos especiais, específicos, customizados, onde seriam colocados já no componente, já na biblioteca do componente, um código específico, um código interno da empresa. Eu achei bastante legal e o Eagle disponibiliza isso. Tá bom? Já aproveitando o ensejo, então a gente vai verificar um pouquinho como se faz isso e também já vamos ver algumas questões das gerações, criação de listas, né? Lista de componentes, lista para compra de materiais, o que o Eagle pode nos fornecer aí com relação a essa questão de listas já de maneira praticamente automática aqui ao término do nosso projeto. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aí com essa nossa dica. Primeiramente, vamos começar então com aqui falando um pouquinho de biblioteca, apenas relembrando. Então o pessoal que está assistindo esse vídeo provavelmente já assistiu o mini curso, se não assistiu, vale a pena se cadastrar lá no portal cadeagle.com.br e ter acesso a todo o material, o mini curso, todos os vídeos e materiais gratuitos que a gente disponibiliza lá, perfeito? E lá no mini curso eu abordei, a gente fez lá a criação de uma biblioteca simples para vocês entenderem o passo a passo. Aqui o meu objetivo, com relação à parte de bibliotecas, é apenas lembrá-los de algumas características. Então, qualquer componente, qualquer encapsulamento, ele pode ser importado para uma biblioteca sua, customizada. Perfeito? Então, é o que eu vou fazer aqui. Eu vou abrir aqui, tá? Vou pegar uma biblioteca teste aqui nosso, tá? Só utilizada aqui para as aulas, perfeito? Se eu selecionar agora aqui no painel gerenciador do Eagle, qualquer componente, escolher um componente aí aleatório qualquer, clicar com o botão direito do mouse sobre o componente e selecionar Copy to Library, automaticamente esse componente vai lá para a minha biblioteca. Tá bom? Então eu estou fazendo isso, copiando alguns componentes aqui, mas para não prejudicar, né, não acabar alterando as bibliotecas padrões aí do Eagle. Tá bom? Então eu acho sempre interessante isso. Você vai ter um grupo de componentes que você utiliza, né, quer fazer algumas modificações, coloca eles numa biblioteca sua personalizada, faz as alterações que você acha interessantes, tá? E assim você preserva os modelos originais dos componentes e das bibliotecas. Tá certo? Então, na verdade, só fiz isso daqui para mostrar para vocês como eu poderia importar um componente, porque agora eu vou mexer um pouquinho no componente. Não vou mexer nas ligações, não vou mexer na simbologia, não vou mexer no encapsulamento dele, tá bom? Eu vou mexer hoje nos atributos. Então, deixa eu simplesmente pegar aqui, listar um componente, aqui, por exemplo, um outro componente que eu já previamente já tinha copiado para essa minha biblioteca. Vou abrir aqui meu componente. O componente, então, como eu comentei com vocês no mini curso, ele também respeita uma hierarquia. Então, um componente, um device no Eagle, ele é a associação de um símbolo com um ou mais encapsulamentos conectados. Então, os terminais do símbolo conectados aos pads, tá ok? E as ilhas do componente, do encapsulamento. Isso nos forma um componente, um device, tá bom? E é o que nós temos aqui, um símbolo e vários encapsulamentos associados. Notem que para cada
variação aqui desse componente, né, devido ao encapsulamento, eu tenho aqui uma tabela bastante interessante, que é uma tabela aqui de atributos. Olha que bacana aqui, ó. Uma tabela de atributos. Olha só aqui, que legal. Perfeito? Então aqui vocês estão notando que aqui, ó, já tem um atributo que eu criei. Certo? Então é impossível, quando você estiver criando a sua biblioteca, ou mesmo pegando bibliotecas já existentes, é possível você editar, por exemplo, aqui clicando em atributos, criar um novo código, perfeito? Por exemplo, vou criar um novo campo aqui de atributo. Pode dar um nome, escrever o valor, a codificação mesmo daquele campo de atributo específico, né? E dar um OK e salvar. Esse seu atributo ele pode ter um valor fixo, tá bom? Ou pode ter um valor variável. O valor fixo você, teoricamente, não vai conseguir editar. Tá? Ele até permite, mas ele vai te dar um aviso. Opa, você vai querer forçar uma edição nisso daqui? E daí você pode, então, ter aí todos esses campos, criando, por exemplo, aqui criei esse campo aqui, ó, código microgênios, coloquei um código específico aqui. Nesse daqui, por exemplo, eu coloquei como variável, até vou clicar aqui para vocês verem, ó, change, ó, coloquei aqui como variável, apenas nesse campo específico aqui, tá ok? Já esse outro aqui, né, que é de um outro elemento, aqui que é de um outro componente, também aqui é associado. Olha lá, está como constante aqui no caso. Por isso que ele está com uma cor ali um pouco diferente. Tá bom? E eu vou mostrar para vocês a diferença disso depois lá no esquemático. Tá certo? Então é aqui, você pode criar, editar, inserir essas informações, salvar, né? Salva a sua biblioteca, tudo direitinho. Com a sua biblioteca salva, é sempre importante estar verificando se a biblioteca aparece realmente listada aqui para você e se, além de estar listada aqui a minha biblioteca, se esse círculo verde aqui ao lado da biblioteca está realmente assim aceso, porque isso daqui nos indica que a biblioteca está habilitada para nosso uso, perfeito? Então tudo isso é importante. E agora sim podemos utilizar lá a nossa biblioteca. Vou pegar aqui o esquema elétrico, vou dar uma atualização aqui nas bibliotecas, porque eu estava utilizando, né, estava realizando algumas modificações, e agora eu posso então selecionar o componente. Aqui microgênios teste, o componente aqui, ó. Notem aqui, já está aqui o meu componente, um componente aqui, ó. Esse outro componente aqui também tem as informações que eu selecionei. Como eles utilizavam o mesmo encapsulamento, tá? Então, aquele atributo ficou associado a eles. Note que quando eu mudo os encapsulamentos, não estão associados àquele atributo. Então, tem que, na hora de criar lá o atributo, tem que colocar o atributo para cada um dos encapsulamentos, caso assim você deseje. Tá ok? Não sei qual que você vai... Se você não for utilizar alguns encapsulamentos, geralmente não utiliza para os seus produtos, não há necessidade. Mas se utiliza vários encapsulamentos, então tem que selecionar lá, listar, e aí incluir em cada um deles os atributos. Então vou pegar aqui. Selecionando aqui um componente. Selecionando aqui um outro componente. E da mesma forma que existe o comando invoke, que é um comando onde você pode puxar módulos, portas lógicas ou outros itens de um mesmo circuito integrado, por exemplo, de um mesmo componente, né, partes de um mesmo componente que estão, quando você tem um símbolo dividido de componentes, ou
o mais fácil de fazer uma analogia, de fazer um exemplo, são componentes de portas lógicas, né? Então tem várias portas AND, várias portas OR. Então muitas vezes você tem que ir puxando as portas, porque você começou a usar, depois parou, foi pegar outro componente, daí quer pegar alguma outra porta que você ainda não utilizou, existe o comando invoke. Aqui existe um comando parecido se você quiser trabalhar com a questão dos atributos. Tá? Então existe o comando aqui de atributo, que quando você seleciona um componente, ele vai apresentar os atributos disponíveis. Perfeito? Só uma dica, pessoal. Não acho interessante deixar esses atributos especiais visíveis no circuito. Tá? Não fica legal, fica muito poluído. Não sugiro isso. Mas esses atributos eles vão ser bastante interessantes na questão de listas de componentes. Aí sim o atributo é de grande valia. Tá bom? Aqui apenas a título de curiosidade, se eu selecionar aqui, ó, clicar em Change, notem, esse daqui eu tinha colocado como variável, né, o valor dele. Ó, então está aqui disponível para mim editar. Já esse outro aqui, eu tinha colocado como constante. Então notem aqui, ó, que eu não consigo editar. Se eu colocar aqui, ó, user defined, eu até vou poder, mas ele vai dizer, mas se você vai querer sobrescrever, tá? Então ele vai te dar um aviso, tá bom? Essa é a única diferença. Outro detalhe, notem que todos esses atributos que eu estou mostrando aqui para vocês, eles estão aqui, ó, com esse caderninho, esse livrinho aqui. Isso significa que esses atributos eles vêm lá da biblioteca do componente. Mas também é possível você pegar e inserir atributos aqui, localmente no esquemático ou no PCB. Para isso, você pode vir aqui novamente, né, no comando atributo e clicar aqui em New. Coloquei aqui um código qualquer, olha lá. Criei aqui, ó, um novo atributo. Note que agora ele só está com um desenho aqui de uma portinha lógica, porque ele está indicando que esse atributo foi criado no esquemático. Tá ok, pessoal? Então, tomem cuidado aí com isso. Tá? Eu não vou salvar aqui no meu caso, tá? Mas isso, se você quer realmente ter um atributo para um componente, por exemplo, uma questão de código, a gente está falando aqui especificamente de código, tá? Isso daqui vai acabar entrando na ficha técnica do produto, lá onde estão todos os componentes, no RP da empresa, vai ser utilizado na ordem de produção, tá bom? Então, geralmente, esse tipo de coisa, você usa um código fixo de produto, de componente, tá? Então, o ideal é que esse código fixo seja inserido na biblioteca de componentes. Perfeito? Ok, pessoal, isso daqui então, aí a gente viu um pouquinho como trabalhar com essa questão de atributos. É interessante saber que quando você vem aqui, ó, e exporta uma lista de componentes, por exemplo, export BOM, aqui, ó, Bill of Material, vão aparecer para nós, além, né, dos atributos básicos do componente, que geralmente a gente utiliza, e agrupando por componente ou por valor, tá? Então é possível agrupar por componente ou por valor. Vão aparecer também aqui, ó, pessoal, os outros atributos, tá certo? Alguns atributos que já vêm, né, de padrão aí do componente e os atributos que você selecionou. Isso daqui você pode gerar, por exemplo, um HTML, um arquivo CSV e abrir no Excel, por exemplo, tá? Vou clicar aqui em visualizar. Opa, selecionei HTML. Que fica melhor para a gente visualizar. Tá? Então, isso daqui pode muito bem ser utilizado aí na documentação do seu projeto.
Tá ok? Então pode ser muito bem utilizado aí na documentação do projeto. Geralmente aqui na empresa, a gente geralmente na parte de documentação para produção, a gente faz o agrupamento por valor. Então a gente deixa todos os componentes do mesmo valor, aqui no caso aqui é um circuito muito simples, agrupados. Então, por exemplo, aqui o capacitor C1 e C2 são do mesmo tipo aqui. Tá bom? No caso aqui seria o mesmo valor, mas como não tem nada aqui no valor, então ele acabou agrupando aqui os capacitores. Mas se você tivesse uma certa especificação aqui de valor, né, ele ia agrupar por essa especificação. Então todos os capacitores com aquele mesmo valor, daquele mesmo tipo, estariam agrupados, os resistores e assim por diante. Tá bom? E o legal é que aparece aqui, né? Então você pode exportar, gerar um arquivo CSV, né? Que é um arquivo separado por vírgulas, abre ele no Excel como uma planilha e já estão os códigos lá dos seus componentes, tá bom? Quando você salva, vou salvar aqui como texto, por exemplo, você pode salvar, por exemplo, dentro da pasta do seu projeto. Se a gente der uma olhadinha, der uma olhadinha aqui no painel gerenciador, está aqui o meu arquivo da lista de componentes. Está lá no mesmo diretório, aqui como aqui ele mostra o diretório, né? Para a gente já está aí no diretório o arquivo referente à lista de componentes. Tá certo, pessoal? O mais importante aqui era o que eu queria comentar com vocês, a questão mesmo dos atributos, tá bom? E a lista de componentes, a lista de materiais, né, muito utilizada aí para a parte de produção, tá bom? E montagem. Pelo menos aqui na empresa a gente utiliza para essa parte de produção e montagem aí das placas de circuito impresso. Apenas para complementar, o Eagle também gera algumas outras listas, tá bom? Com uma questão mais de documentação. Então, pode gerar aqui, por exemplo, o part list, tá? Vou colocar dessa forma, só para diferenciar, a part list SCH. E também, lá no PCB, também tem aqui, ó, um part list que a gente pode estar exportando. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó, part list SCH. Onde vai mostrar isso daqui é interessante como documentação, porque diferentemente da lista de componentes, que é mais para a compra dos materiais e para montagem e produção, aqui ele dá algumas informações mais técnicas referentes ao projeto, para documentação. Por exemplo, a questão da biblioteca, onde estava o item, e a folha onde aquele item se encontra, tá ok? No seu projeto. Então essa aqui é o part list, é a lista de componentes geradas no esquemático. Não é aquele export BOM, tá? É export part list, esse daqui feito dentro do ambiente do esquemático. E quando a gente faz a mesma coisa, export part list dentro do ambiente do PCB, o que aparece aqui para a gente é esse daqui, ó. E olha que interessante, ele tem a posição na placa de circuito impresso do componente, do encapsulamento do componente, né, a posição de montagem do componente e a orientação do componente. Perfeito? Tá certo, pessoal? Então, era isso que eu queria comentar com vocês. Então, existe essa possibilidade aí da gente também trabalhar com a questão dos atributos dos componentes. Achei bem legal a sugestão aí, a dúvida, na verdade, né, que esse pessoal
comentou, achei bastante relevante aqui e por isso criei esse vídeo para falar um pouquinho sobre isso com vocês. Perfeito? Agradeço a atenção. Se você estiver vendo esse vídeo aí pelo YouTube, cadastre-se então no nosso canal, no canal da Microgênios, dê um like aí no nosso vídeo, tá? Você uma vez cadastrado no nosso canal, inscrito no nosso canal, você vai ser sempre avisado aí por e-mail dos novos vídeos, tá bom? E sempre lembro, acesse o nosso portal sobre o Eagle, cadeagle.com.br e tenha acesso lá a vários materiais, faça o cadastro gratuito, coloque seu e-mail e você vai ter acesso a materiais muito interessantes referentes ao software CAD-Eagle. Lembrando que eu sou responsável aqui pelo Eagle, então tendo dúvidas técnicas, tendo dúvida comercial, quer verificar uma melhor condição, quer especificar o software, a versão de software de licença mais interessante para você utilizar para o seu projeto, para a sua empresa, pode entrar em contato diretamente comigo aqui na Microgênios. Tá bom? Agradeço, pessoal, e até o próximo vídeo.